Oi pessoal, vamos começar mais um vídeo de Seres Vivos 8, Plant 3. Hoje a gente vai começar a trabalhar a nomenclatura botânica, que apesar daquelas partezinhas chatas, algumas mais ou menos decoreba, tem coisas muito interessantes. Então vamos lá. Então no vídeo de hoje nós vamos trabalhar a formação do nome botânico e alguns conceitos adicionais. Tenho certeza que vocês já ouviram pelo menos um deles nos jornais ou leram em alguma reportagem. Então vamos lá. Primeiramente, vamos pensar. Os botânicos, eles publicaram mais de 1.200.000 nomes de plantas desde 1753. Se vocês lembrarem, puxar na memória lá do nosso vídeo sobre as plantas verdes, nós temos mais de 900.000 nomes botânicos aceitos. E hoje nós temos aproximadamente 400.000 espécies de plantas com flores no mundo. E essas plantas, essas espécies, elas têm uma quantidade absurda de informações para cada uma delas. E aí a pergunta que fica é: imagine se estimos 400.000 espécies ou mais e a gente não chegou até o final de todas essas identificações, quantas plantas ainda a gente tem que dar nome e quantas plantas foram nomeadas erroneamente? Bom, além disso, nós temos um outro probleminha em relação aos nomes das plantas. Como que vocês conhecem essa flor aqui? A planta que tem essa flor? Papoula, certo? Para mim ela é o hibisco. E essa planta aqui? A azeitona, a ameixa preta. Já ouvi vários nomes desde que comecei a dar aula aqui na UFPA. Eu conheço como jambolão. E essa aqui? Muitos podem não reconhecer, mas é uma folha de pirarucu, que eu conheço como folha da fortuna, desde quando era criança. E o nosso clássico exemplo. Todo mundo vai falar que isso é um pé de cheiro, quando na verdade é um pé de coentro. E esse exemplo aqui, todo mundo reconhece, certo? Mas vejam só, aqui no Brasil, se eu estiver falando na região norte, eu estou falando de macaxeira. Para mim, lá no sul, é mandioca. Mas você ainda tem, se você for ao Rio de Janeiro, o nome aipim. Isso só aqui no Brasil. Lá fora, podemos encontrar ainda os nomes caçava, caçava com S só, ou bitter caçava. E continua. Mandioca, tapioca plant. Esse último é muito informativo. Cassiri, gari, yuca. E temos até os nomes em russo, chinês e japonês. Onde a nossa mandioca, a nossa macaxeira ainda vira chuchu. Olha. A nomenclatura botânica, ela vai ser aquela parte da sistemática que lida com a aplicação de nomes científicos a plantas, bem como a grupos de plantas, e também com a criação de regras e normas para sua aplicação. Além disso, o nome botânico ou nome científico de uma planta, ele é universal, ele vai ser o mesmo em qualquer parte do mundo, independente do idioma daquele país, daquela região, e é diferente dos nomes populares, que, como nós acabamos de ver, possuem variações no mundo, bem como dentro do próprio país. E agora sim, utilizando o nome botânico Maniotes esculenta, eu posso ir em qualquer lugar do mundo com esse nome latinizado, que as pessoas vão reconhecer que isso é a mandioca, a macaxeira, o aipim ou o chuchu. Eu posso ir nos Estados Unidos, posso ir na Arábia Saudita, posso ir lá na Mongólia. Se eu chegar e apresentar, ó, Maniotes esculenta, vão saber que se trata de macaxeira. Esse passa a ser um nome universal.
muito diferente dos nomes vernaculares, ou os nomes comuns, né, vulgares ou populares. Esses nomes foram aqueles nomes que nós humanos demos às plantas. E além dessa desvantagem dos nomes vernaculares não serem universais, cada local, cada região ter o seu nome vernacular próprio, a gente ainda tem poucas plantas que possuem esse nome comum. Normalmente são plantas de interesse humano, seja em relação à alimentação, à produção de medicamentos, seja porque são ervas daninhas ou tem uma madeira boa para construção. Além disso, esses nomes eles se aplicam indistintivamente a gêneros, espécies ou variedades. Por exemplo, capim. Tudo é capim. Toda poácea, né, que tem aquele formato específico, alto crescimento e toceira, é capim. Não interessa se a gente tem dentro de poácea gêneros, espécies diferentes. É tudo capim. Certo? Vejam esse exemplo aqui. Acredito que todos vocês conhecem essa frutinha. Que frutinha é essa? Vocês aqui conhecem como azeitona preta ou ameixa roxa. Eu, lá no Paraná, conheço por jambolão. Mas, se a gente der uma buscada rápida, né, em um site muito confiável, no Wikipédia, nós vamos ver também os nomes: jamelão, jambo, jamborão, baguaçu, jalão, joambolão, topim, manjelão, baga de freira, oliveira, brinco de viúva, guapê. Entenderam o problema do nome vernacular agora? Agora, se eu falo, ó, essa árvore que tem esse fruto nessa coloração arroxeada puxando para o preto é um Syzygium cumini. Vai ser Agora, se eu falo que essa planta que tem um fruto arroxeado puxando para o preto é uma Syzygium cumini, ela vai ser a mesma coisa em qualquer região do Brasil. Mas nós temos também outros inconvenientes desses nomes vernaculares. Primeiramente, uma planta ela pode possuir mais de um nome comum. Essa florzinha bonitinha aqui, muito utilizada em projetos de paisagismo, seu nome científico é Impatiens valeriana. Eu conheço por beijinho, mas vários lugares chamam essa florzinha de Maria sem vergonha. E ainda a gente pode ter duas plantas que não tem nada a ver uma com a outra, mas que tem o mesmo nome. Por exemplo, cidreira. No laboratório que eu trabalhava, meu orientador falava para o técnico: Dimar, vai lá buscar um pouco de cidreira para fazer chá. Qual das duas plantas vocês acham que ele ia buscar? A de cima. Certo? E aí, quando a gente olha o nome científico, nós temos um nome e um gênero totalmente diferente para as duas plantas apresentadas aqui. A partir de agora, vocês sabem, então, que a classificação do reino Plant ela é organizada em níveis de taxons em ordem decrescente, do mais inclusivo ao mais exclusivo. E cada um desses níveis, ele possui uma nomenclatura específica, certo? Então, por exemplo, quando nós tratamos dos níveis principais, reino, viride, plante. Aí nós vamos ter uma nomenclatura para filo, classe, ordem, família, aí gênero e espécie que seguirão regras específicas para nós nomearmos. Mas, além desses nomes, esses níveis principais, nós temos também os níveis secundários, como, por exemplo, tribo, seção, série, variedade e forma. Já vamos aprender o que é. Além disso, subclasses, subordens, subfamília, subtribo, superordem, superfamília, os nototáxons, os híbridos e assim vai. Ou seja, a nomenclatura botânica ela é muito rica e variada. Aqui um exemplo para vocês verem como as terminações designam um nível hierárquico dentro, né, da nossa taxonomia de plantas. Vamos pegar o exemplo de uma planta X aqui. Reino.
Reino Plantae. Descrição: organismos terrestres, em sua maioria, com clorofilas A e B nos cloroplastos, e esporos envoltos por esporopolenina, embrião multicelular dependente. Então, quando eu leio essa terminação, Plantae, eu já sei que essas características são associadas a ele. Quando eu trabalho o filo Antófita, são plantas vasculares com flores e sementes, óvulos encerrados em ovário, polinização indireta, ou seja, antofitas são as angiospermas. Classe Monocotyledone, me indicando que essa classe possui o embrião com um cotilédone, flores com 3 peças, usual, muitos feixes vasculares espaçados. Ordem, já falamos sobre isso. Ordem, nós sempre vamos ter a terminação ales. Então, no caso aqui, poales, que representa monocotiledones com folhas fibrosas, redução e fusão das peças florais. Família, sempre AC. Então, no caso aqui, Poaceae. Monocotiledones com caule oco, com flores esverdeadas diminutas, fruto especializado do tipo aquínio ou cariopse. Aí nós temos o gênero, Zea, gramíneas robustas com separação de grupos de flores femininas e masculinas, e a espécie Zea maíz. Alguém conhece? Prazer, eu sou o milho. E como que nós chegamos então a essa nomenclatura organizada? Como que nós chegamos a esse nome científico da macaxeira, por exemplo, que é Maniotes esculenta? Para entender o que aconteceu, a gente tem que voltar lá atrás um pouquinho no tempo, lá no século XVIII, antes dos trabalhos de Linneu. Nesse período, as plantas elas eram identificadas por um sistema polinomial, ou seja, um sistema com vários nomes. Que nomes eram esses? Esses nomes eram descrições das características das espécies de interesse. E essa frase, descrevendo essas características das plantas, ela era apresentada em latim. E o que acontecia? Quando nós tínhamos espécies semelhantes ou espécies novas, nós tínhamos que pegar aquela frase em latim e seguir adicionando novas palavras. Um exemplo disso, do próprio Linneu, é a espécie que hoje nós conhecemos como Plantago major. Linneu, na época que ele descreveu essa espécie, ele a nomeou como Plantago folis ovatus glabris. Resumindo, a folha ela é ovalada e glabra, sem pelo, bem lisinho. E aí depois ele encontrou uma nova espécie próxima de Plantago major, que no caso é Plantago folis ovatus glabris. O que ele teve que fazer? Para nomear essa espécie, ele teve que dizer Plantago folis ovatis glabris nudo escapo teretes pica flósculis imbricatis. Esse era o nome científico antes da proposta de Linneu. Então era muito difícil a gente guardar esse nome científico e preparar as chaves. Imaginem só escrever o nome de todas as espécies, se forem curtos como esse, dessa nova espécie de Plantago major, certo? Então a nomenclatura polinomial ela começou a ser abandonada. E aí vejam só, o próprio Linneu, tá, foi descrever a erva de gato. Não sei se vocês conhecem essa planta, mas os gatos ficam alucinados quando eles entram em contato com ela. É como se fosse uma droga, assim, eles ficam todos bobões, é muito engraçado, tá? Então, a erva de gato, o nome científico dela nesse período, usando o sistema polinomial, era Nepeta floribus interruptus picatus pedunculatis. Aí o Linneu foi lá no cantinho, traduzindo, né? Essa nepeta com flores e uma espiga pedunculada e ininterrupta. Ele escreveu Nepeta catária, porque é associada aos gatinhos. Opa, peraí. Nepeta catária é muito mais simples de guardar do que todo esse nome que veio depois, certo? Pronto.
surgiu a ideia do sistema binomial. E como que funciona o sistema binomial? Como que é formado o nome científico? Então, seguindo o Espécies Plantarum, lá de Linneu, publicado em 1753, vamos trabalhar o exemplo dessa plantinha aqui, a clúzia, que a gente tem na praia, a gente tem bastante aqui próximo à Pró-Reitoria. Então, o nome científico da clúzia é Clusia hilariana Schwinsch. O que quer dizer cada uma dessas partes? O nome genérico, ele pode ser o nome de uma pessoa latinizada. Só que para isso a gente tem que seguir algumas regras. Então, vejam só. Quando esse nome termina em vogal, a gente adiciona um A. Salvo exceção quando já terminar nessa vogal. Então, por exemplo, se eu quero homenagear o Butelu, eu vou transformar em Butelona. Se eu quero trabalhar em homenagem à cola, já tenho um A, colea. E se eu termino em consoante, eu adiciono IA. Quero homenagear o Klein, Kleinia. O Lobel, Lobele. Beleza. Então, nós sabemos que o Clusia é um nome genérico. Agora, nós vamos para o hilariana. O hilariana, ele é o epíteto específico. E o que é epíteto? Epíteto é a palavra que vem do grego e ela quer dizer uma palavra ou uma expressão com a qual a gente qualifica alguém. O epíteto específico é como se fosse um adjetivo do nome genérico. Também é em latim, também escrito em itálico, mas vejam a diferença. O epíteto específico agora, ele vem sempre em minúsculo. A primeira letra é sempre minúscula. E esse epíteto, ele pode ser um substantivo ou um adjetivo. O epíteto, normalmente, ele é descritivo. E o que ele vai descrever? Ele vai descrever uma característica ímpar que chama a atenção daquele táxon, daquele grupo que eu estou nomeando. Então, essa característica, ela pode estar relacionada à cor. Aí aqui vocês têm alguns exemplos. Albos, áureos, lúteos, níger, virens, viriges. Os dois últimos aqui nós estamos falando da cor verde. Primeiro, cor branca, dourado, cor negra. As estações do ano: autumnalis, outono, vernalis, verão. A geografia, o local de onde esse táxon veio: africanos, alpestres, hispânicos, ibéricos. Ao habitat: avenses, campestres, lacustres. Ao hábito: arborescens, esse táxon, né, tem um hábito arbóreo. Cespitosos, procumbens, se é rasteiro, se é escandente. Orientação, posição, né? Então, australis, borealis, meridionalis, orientalis. Tamanho: exíguos, bem pequenininho, menor, major, robustos. Esses são alguns exemplos. O epíteto específico, ele deve estar no mesmo gênero gramatical do nome genérico. E aí, em latim, nós temos 3 gêneros, vamos dizer assim. Nós temos o masculino, o feminino e nós temos o gênero neutro. Tá? Então, vejam só. Quando nós estamos trabalhando com o gênero masculino, as terminações mais frequentes são US e ER. Então, por exemplo, nós temos albus, níger, acer. Quando estamos trabalhando com o gênero feminino, terminado em A ou IS. Alba, nigra, acris. E o gênero neutro, ele tem a terminação em UM e E. Album, nigrum, acre. Então, vocês podem ver que a gente trabalhou aqui os mesmos epítetos, só mudando o gênero que a gente está trabalhando. E então, a gente tem que combinar o nome genérico e o epíteto específico no mesmo gênero. Então, veja aqui embaixo: latinus e sutus, altimeta filamentosa, vaccinium albiflorum, plácia amoena, actinobole uliginoso.
Além disso, nós temos outras terminações, como AS, ANS de elegans, ENS em happens, OR bicolor e X em simplex. Nós não utilizamos o epíteto específico de forma isolada. A gente não vai falar, isso aqui é uma hilariana. Não, tem sempre que estar associado ao gênero. E nós podemos ter um mesmo epíteto junto de diferentes nomes genéricos, já que esse epíteto específico ele é como se fosse um adjetivo. E aqui a gente tem dois exemplos: Anthemis arvensis, Anagales arvensis. A gente tem duas espécies diferentes, dois gêneros diferentes, com o mesmo epíteto específico. Esse epíteto ainda, ele também pode ser uma homenagem, uma comemoração a uma pessoa. Então nós temos, por exemplo, essa plantinha aqui, a Forandendron caesalpine, que foi descrita por Ulli. Ela é da família Santalace. E esse nome Caesalpine é em homenagem ao grande Andrea Caesalpino, que nós vimos a importância dele lá nos nossos primeiros vídeos, certo? Na primeira aula sobre sistema de classificação. E caso implique, né, essa homenagem em um nome contendo várias palavras, a gente tem que combinar essas palavras em uma só. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar um travessão. Se vocês pararem para prestar atenção nos artigos científicos, volta e meia o sobrenome ele vem unido por um travessão, porque a pessoa quer apresentar os dois nomes ali na publicação dela, tá? E o esquema então é mais ou menos o mesmo quando a gente vai fazer homenagem. Então a gente tem essa plantinha aqui, que é da família da macaxeira, a Euphorbia, e nós tínhamos há muito tempo atrás o rei Juba II. O rei Juba II, ele foi extremamente erudito, ele incentivava a ciência, ele incentivava as explorações científicas, tá? E ele organizou explorações para as Ilhas Canárias e ao longo do rio Nilo, isso lá na África. E aí os botânicos que descobriram e foram nomear essa plantinha aqui, decidiram homenagear o grande rei Juba II. O nome que eles deram? Euphorbia regis Jubi. Ou seja, eles não estão homenageando, sei lá, qualquer Juba. É o rei Juba II. Por isso, regis de rei Jubi. Entenderam? Nossa, professora, mas que epíteto que eu vou usar, né? Que qualidade que eu vou usar, que adjetivo que eu vou dar para esse meu nome genérico? Gente, opções não faltam, tá? Então, nós temos o livro do Risini, que é de latim para botânicos, e aqui eu deixo para vocês alguns sites onde vocês podem encontrar o que quer dizer o nome em latim, traduzindo para o português, traduzindo para o inglês, por exemplo. Vamos falar das pronúncias agora, tá? Então, a gente deu o nome, mas a gente precisa saber ler certinho. Então, quando nós temos o ditongo terminando em AIE e OE, a gente vai ler só como E. Por exemplo, leves, aqui entre parênteses eu tenho como eu falo, e reas. Quando eu tenho a combinação CH, eu vou ler K. Então, aqui, por exemplo, eu tenho quenopódio. E a combinação PH, como vocês muito bem sabem, igual farmácia, nós lemos com som de F. Então, aqui nós temos o nome científico do nosso bom e velho feijão, que é Phaseolus vulgaris. Reta final do nosso sistema binomial, agora a gente tem que fornecer o nome do autor. O nome da pessoa que teve essa sacada de nomear, por exemplo, essa planta da praia, essa planta que tem aqui na pró-reitoria, de Clusia hilariana. No nosso caso, nós temos aqui a abreviação do nome do autor. Então, esse Schliemann, ele é a abreviação do nome de Diederich Franz Leonhard von Schlechtendal. Então, em vez de a gente escrever Schlechtendal,
que é grande, a gente só coloca a abreviação. Tá bom de nome de planta já, né? Não, gente. Agora nós vamos trabalhar alguns conceitos adicionais, que eu tenho certeza que vocês já ouviram ou já leram em algum lugar. Primeiro conceito são os híbridos. O que é o híbrido? O híbrido, vejam só esse exemplo. Eu tenho essa florzinha rosa, a Spirea japônica. Acho ela muito bonita, mas eu gosto das flores de outra espécie. O gênero é o mesmo, Spirea, mas agora a gente tem o epíteto albiflora, tá? Então eu gosto dessa florzinha, acho ela mais expandida, mais bonita visualmente falando. E aí eu venho e cruzo essas duas espécies. Eu caso, como minha avó dizia, né? E aí a gente tem, então, olha só, as flores mais cheias, né? Lembrando que a albiflora, mas essa coloração rosa e bonita da japônica. Preciso dar um nome para esse híbrido. Como é que é esse nome? Eu vou usar o gênero, o Spirea, um nome genérico. Vou dar um epíteto, outro. No caso aqui eu usei Bumalda, mas antes eu vou colocar esse xizinho. Esse xizinho indicando que eu tive um cruzamento, tá? Então esse é meu híbrido. Um outro exemplo, aproveitar que a gente está aí, né, na época delas, nós temos a pinha, que é a nona esquamosa, escrita por Linneu, e nós temos a xerimola, que é a nona querimola. E aí vocês podem ver, ó, a nona querimola, ela solta esses gominhos, mas ao mesmo tempo ela tem muitas sementes. E aí a fruta pinha, ela tem menos sementes, mas ela não solta os pedacinhos, né? Aí decidiram cruzar as duas. Vejam só. Então nós temos a atemoia. Nome científico da atemoia, que é o híbrido dessas duas espécies, a nona X atemoia. Vejam que o nome é itálico e a gente só insere o X antes do epíteto específico. Mas pode acontecer de vocês estarem, né, olhando na internet, plantas que vocês querem comprar e, por exemplo, eu vejo esse cacto, adorei essa flor. Eu vou ver o nome científico dele. E o meu X, em vez de estar aqui no meio do nome científico, antes do epíteto específico, ele está na frente. Então, no caso aqui, X ferobergia. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não estou trabalhando mais o cruzamento de plantas do mesmo gênero, e sim de gêneros distintos. Então, no caso aqui, X ferobergia, eu tive um cruzamento do gênero Pherocactus com o gênero Leuctenbergia. Cortei os nomes, juntei, né, o comecinho de um com o final do outro, chipei, vamos dizer assim, tá? Criei o casal. Então, a gente tem aqui X ferobergia. O outro conceito que é muito importante que vocês entendam é o cultivar. O pessoal fala o cultivar, a cultivar, podem falar o cultivar, tá? O cultivar ou a variedade cultivada acontece quando a gente tem uma planta que sofreu uma modificação e a gente tem uma característica lá que nos chamou a atenção. E nós começamos a fazer uma seleção artificial até que a gente tenha uma linhagem de plantas com essa característica e que elas sejam diferentes da nossa planta original. Mais ou menos o que acontece com o conceito de raça, por exemplo, para cães. Tá? Nasceu um cão lá com uma modificação, a gente gostou, a gente tenta fazer a seleção artificial para que aquela modificação apareça em todos os descendentes e seja então diferente do nosso cão original, nosso cão ancestral, tá? E aí o que acontece no nome quando a gente trabalha com cultivar? O último nome do cultivar, ele não aparece em itálico, ele não tem que ser em latim, eu posso dar o nome que eu quiser,
Só que a gente tem que apresentar ele entre aspas. Vamos ver como é que fica. Aqui a gente tem um exemplo da suculenta, todo mundo adora, né? Uma suculenta agora, tá super na moda. Então a gente tem essa suculenta do gênero Echeveria. A Echeveria, ela é do México e na natureza ela é assim. Tá? Então tá aqui o site, se vocês quiserem dar uma olhada, por exemplo. Mas, como eu disse, as pessoas têm um apreço muito grande hoje pelas suculentas. E aí, algumas modificações que surgiram nesse gênero Echeveria foram sendo selecionadas artificialmente. E hoje, além desse modelo, entre aspas, original, nós temos todos esses cultivares. Tá? Então, nós temos aí folhas puxando para o azul, para o roxo, para o vermelho, folhas que lembram uma folhinha de alface, né, toda imbricada, folhas com ápice mais pontiagudo, e cada uma delas, então, é um cultivar. Vejam como que esse nome está escrito. Então, todas elas são do gênero Echeveria, mas em seguida eu tenho, por exemplo, aqui, entre aspas, Afterglow, Black Prince, Imbricata, Tipi, em homenagem a uma pessoa, Ruffles, tá? Então eu posso dar o nome que eu quiser, eu só não posso esquecer que esse nome tem que vir entre aspas, ele não tem que ser em latim e ele não tem que ser em itálico. E isso acontece para N plantas, tá? A gente pode falar, por exemplo, das tulipas, que todo mundo acha linda, né? As tulipas lá da Holanda, todo ano eles produzem um cultivar novo para homenagear alguém, homenagear alguma situação. Passamos para variedade. A variedade a gente vai ter quando a planta ela é diferente da espécie original. Só que essa modificação ela não foi realizada artificialmente pelo homem. Ela é resultado do seu aparecimento natural e espontâneo na natureza. Aqui vocês podem ver um exemplo mais claro da formação da variedade, né? Então, nós temos o cipreste, que não é muito comum aqui na nossa região, mas ele é muito utilizado, por exemplo, para fazer cerca viva. Vocês podem ver que ele é bem fechadinho, então, na minha região, por exemplo, ele é muito utilizado ao redor de cemitérios ou até ao redor das casas. Né? E aí vocês podem ver que a gente tem essa posição das folhas dos ramos praticamente na vertical. Esse cipreste aqui, o nome científico dele é Cupressus sempervirens, Cupressus sempreverde. E aí acontece espontaneamente na natureza que essas folhas, esses ramos, deixem de ter essa posição vertical e passem a ter uma posição mais ortogonal, formando 90 graus com o caule principal. Vocês podem ver que os ramos se abriram, certo? Então, vejam só, não é uma espécie nova, não é uma espécie diferente, é uma variação que aconteceu naturalmente na natureza. Aqui a gente tem dois exemplares, um do lado do outro aqui, dos sempervirens, com esses ramos na vertical, e aqui a gente tem essa variedade com os ramos na horizontal. Como eu vou nomear isso? Cupressus sempervirens var de variedade horizontais. E não cometam o erro que a gente acaba observando muito no dia a dia, tá? Na linguagem vulgar, as pessoas normalmente associam variedade como sinônimo de cultivar. Isso está errado. Não se esqueça, não são sinônimos, são coisas totalmente diferentes. Cultivar, a gente tem a ação humana. No cultivar, eu estou selecionando uma característica que apareceu e vou separando, fazendo cruzamentos até que ela se torne uma característica frequente e esse indivíduo seja diferente do original. E já na variedade, eu tenho um fenômeno natural que acontece espontaneamente. Mais um conceito.
subespécie, também acontece naturalmente. Então, na subespécie, nós temos plantas que se distinguem dentro da espécie original em resposta às condições geográficas do ambiente onde elas se desenvolvem. E que mudanças são essas? Essas mudanças, elas são características que acabam sendo selecionadas para permitir uma melhor adaptação a essas condições. Um exemplo aqui, Quercus ilex. Aqui, então, nós vamos ver o que acontece com o Quercus ilex. Nesse mapa aqui, vocês podem ver a distribuição do Quercus ilex na Europa e na África. Então, vocês veem aqui que a gente vai desde o Reino Unido até aqui Marrocos. O Quercus ilex, para quem não conhece, é o pé de bolota. Tá? Esse fruto aqui é chamado de bolota. Quem é a bolota? A bolota é o principal alimento dos porcos lá na Europa, dos quais nós fazemos, né? Eles fazem um presunto, aquele famoso presunto pata negra, não sei se vocês já ouviram falar. Então, isso aqui é o ramon, ou se não, o prosciutto da Itália, que é um presunto, é um pedaço de carne crua curada no sal. E muitos dizem que o que confere o sabor ao ramon, ao prosciutto, é essa bolota que esses porquinhos comem. Voltando. Então, nós temos aqui a distribuição de Quercus ilex. E vocês podem observar no mapa que na Península Ibérica, Portugal e Espanha, e também aqui no norte da África, no Marrocos, nós temos uma coloração diferente. Isso nos indica que esse Quercus ilex, nessas regiões, ele possui algumas modificações. Vejam só. Por conta desse clima mais árido que nós temos, com essa maior escassez hídrica, as folhas são mais arredondadas, são mais pilosas e nós observamos também uma maior proteção do fruto para evitar dessecação. Ou seja, nós temos ainda o Quercus ilex, mas ele se modificou tanto e naturalmente que agora nós temos uma subespécie. Então, Portugal, Espanha e Marrocos, nós temos o Quercus ilex subespécie, precisa ser apresentado no nome, rotundifolia. Quercus ilex da subespécie com a folhinha redonda. Mais uma, que acontece espontaneamente, forma. A forma, esses indivíduos ocorrem de forma natural, né, na natureza, e nós temos plantas que apresentam diferenças mínimas em relação à espécie a qual pertence. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, essa espécie, Fagus sylvatica, é uma planta lá nas regiões temperadas. É uma daquelas que vai perdendo as folhas conforme as estações do ano vão avançando até chegar ao inverno. Contudo, o meu Fagus sylvatica, que possui esse aspecto, ele também pode ocorrer com essas duas colorações distintas. Então, vejam só, não é porque está chegando o inverno. Não, naturalmente, esse Fagus sylvatica tem essa coloração avermelhada. E esse aqui tem a coloração mais puxada para o rosa. Vejam que interessante. São espécies novas? Não, são formas diferentes da mesma espécie. E aí nós passamos a ter o nome, então, Fagus sylvatica, F ponto, de forma purpúrea. No caso aqui dessa rosinha, Fagus sylvatica, o que é rosa na verdade são 3 cores, forma tricolor. É importante que vocês entendam que as diferenças entre subespécie, variedade, forma, são designações muito subjetivas. Mas o que vocês têm que ter em mente é que essas modificações são todas de origem natural, de origem espontânea. Chegamos ao final da nossa aula e agora vamos relembrar o conteúdo. Não se esqueçam, pessoal, a nomenclatura botânica, ela é a parte da sistemática que lida com a aplicação de nomes científicos e com regras e normas para podermos aplicá-los.
A classificação do reino plant é organizada em níveis de táxons em ordem decrescente. E cada táxon possui uma nomenclatura específica que o define. Graças à nomenclatura, eu sei se eu estou tratando de uma ordem, de uma família, de um gênero ou de uma espécie. A nomenclatura botânica já mudou muito. Nós começamos lá com o sistema polinomial e a nomenclatura aceita hoje segue o sistema binomial proposto por Linneu. O nome científico conta a história da descrição de um táxon. E além da nomenclatura científica, nós temos ainda uma série de termos adicionais relacionados a modificações que ocorrem espontaneamente na natureza ou modificações A nomenclatura botânica ela já mudou muito. Nós começamos lá com o sistema polinomial e a aceita hoje segue o sistema binomial proposto lá por Linneu. O nome científico conta a história da descrição de um táxon, onde nós podemos ter um autor, vários autores, o ex-autor. Nós podemos saber pelo nome científico em que obra esse nome foi publicado e até como foi a modificação do gênero. E por fim, nós vimos também que além da nomenclatura científica, nós temos uma série de termos adicionais relacionados a modificações que ocorrem dentro da espécie, sejam elas espontâneas, sejam elas realizadas pelo homem. Por hoje é só, nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!